os últimos dias, eles dão alguns sinais, né, que vão piorando gradativamente. Dá um panorama, né? Isso já acontecia, então, uma vez que nós já estamos vivendo nos últimos dias, Paulo diz isso, Pedro diz isso, que eles lá, quando eles escreveram, 2000 anos atrás, eles já estavam vivendo nos últimos dias, quanto mais nós hoje. E eles dizem, nos últimos dias acontecerá isso, a gente vai ver agora. Então a tendência é que aquilo que eles narraram 2000 anos atrás, só piore com o tempo. E a gente está vendo isso piorar cada dia mais. Né? Eventos que envolvem o final da era da igreja, o final aí dos últimos dias. Já estamos nos últimos dias, mas como que vai ser o fim desse período, né? Apesar de todo esse período compreender os últimos dias, algumas situações se intensificarão com o decorrer da história até que a igreja seja arrebatada. Primeiro, o aumento da apostasia. O aumento da apostasia. O que é apostasia? O abandono da fé. Aquelas pessoas que antes professavam a fé começaram a abandonar a fé, né? Abram comigo lá, 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe-se, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, né, sem amor pelo próximo, implacáveis, caluniadores, fofoqueiros, né, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Ele não está falando das pessoas do mundo, ele está falando de quem? Das pessoas dentro da igreja, ele está falando de pessoas dentro da igreja. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge destes. No fim dos tempos, cada vez mais, ele está dizendo que isso já acontecia há 2000 anos, imagine hoje. E aí você vai vendo, né, pô, cada vez mais, você olha para dentro da igreja e você vê pessoas assim, e a gente precisa lutar contra isso. Pô, egoísta, desobediente ao pai, só pensa em dinheiro, orgulhoso, arrogante, só fala mal dos outros, caluniador. A pessoa só se ama, não ama a família dela, só quer a sua alegria, só quer o seu prazer. E a gente vê isso aumentar cada vez mais. O aumento da apostasia, né? A apostasia, ela se dá por desvios doutrinários. A gente vai ver muita falsa doutrina sendo ensinada cada vez mais nos últimos dias. O apóstata. O apóstata é aquele que nega a fé, né? Nega a fé. Ele pode até fingir que está na fé, mas ele também nega a fé. Ele abandona a fé correta, a fé verdadeira. Ele cria uma fé falsa para ele. Isso também é um meio de apostasia, né? Ele para de abraçar a verdade, ele abraça a mentira. Ele cria um falso Deus, um falso evangelho, um falso sistema de igreja na cabeça dele. Então, desvios doutrinários aí, alguns desvios característicos dos últimos dias. Negação da Trindade, as pessoas vão negar a doutrina da Trindade. A gente tem muitas seitas hoje que se dizem evangélicas, mas são seitas porque negam a Trindade. Versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem igualmente Pai. Outra doutrina, negação da encarnação de Cristo. Foi o que a gente leu no versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Os enganadores têm saído pelo mundo fora. Os quais, quem são os enganadores? O que eles pregam? Os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador, assim é o anticristo. O anticristo nega que Jesus veio em carne, nega a doutrina da encarnação. Diz que Jesus era só um fantasma, diz que Jesus era só tinha a aparência de ser humano, mas era Deus assim de modo fantasmagórico entre nós, né? E a negação da doutrina da volta de Cristo. Tem gente também que nega que Jesus voltará, que diz que isso é balela, que isso é besteira. 2 Pedro capítulo 3, versículo 4. Dizem: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, desde que nossos pais morreram, está tudo igual. Ninguém voltou, não. Vocês estão falando que ele vai voltar, mas não voltou, não. E o estilo de vida, outra característica, né, da apostasia. A apostasia ela vai criar doutrinas erradas, caráter falso, um caráter hipócrita, um caráter mentiroso dentro do cristão, doutrinas erradas e também essa ideia de um estilo de vida compatível com o mundo, né? 2 Pedro capítulo 2, versículo 2. Muitos seguirão as suas práticas libertinas
e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então, nos últimos dias, pessoas se auto-intitularão cristãos, entenderão ser como cristão, mas não serão cristãos, serão falsos cristãos dentro da igreja, né? Aquela ideia do lobo misturado com a ovelha, o joio no meio do trigo, isso vai aumentar cada vez mais. Ponto B aí, a pregação da igreja, a preparação para a igreja ecumênica. Essa é uma outra característica do fim dos tempos, né? Desse período antes da volta de Cristo. Então, antes da igreja ser arrebatada, o que vai acontecer? O que a Bíblia diz? As religiões vão começar a se unir. Por quê? Uma das coisas que o anticristo fará é a promoção de uma igreja universal. E a gente vê cada vez mais esses movimentos ecumênicos na televisão. É padre com pastor, com pai de santo, com ateu, tudo junto ali, né? Tudo junto e misturado. Quem lembra desse programa, né? Durante a primeira metade da tribulação, a igreja ecumênica chegará ao seu apogeu, mas ela não vai começar na tribulação. Apogeu é o seu auge. O seu auge. Ela vai começar antes. Vamos abrir lá em Apocalipse 17 para a gente ver um pouquinho sobre essa igreja aí, essa falsa igreja ecumênica. Apocalipse 17, 17:15. Ela vai ter uma abrangência mundial. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações, línguas. Ele fala aí dessa ideia dessa meretriz, né, essa prostituta que também ajudará a comandar essa igreja ecumênica. E ele fala que essa igreja será composta de pessoas do mundo inteiro, né, nações, povos. Qual que é a característica dessa igreja ecumênica? Ela vai ser infiel à verdade e vai ser infiel a Deus. Ela vai criar uma nova religião, que não tem nada a ver com Deus. Vai usar o nome de Deus, mas não tem Deus ali. Então vai ter uma igreja que vai misturar tudo. Essa é uma das coisas que o anticristo vai promover, vai tentar ser a unificação das religiões. Ele vai pregar isso. Por que o mundo vive em guerra? Por causa das religiões. Então vamos criar uma religião só e vamos parar de brigar. Essa é uma das sacadas do anticristo. A promoção de grandes alianças, né, para conseguir reunir todo mundo. Imagine você hoje tentar pensar que o Islã vai se submeter a qualquer outro tipo de religião para uma igreja ecumênica. Então não vai ser uma coisa simples. O mundo ele vai precisar estar enfrentando um grande colapso para que isso aconteça. E a gente vai ver que colapso é esse. Então não vai ser algo que vai surgir do dia para a noite, mas esse espírito de cada vez mais precisamos unir as religiões, ele tem sido pregado. A gente vê as portas se abrindo para o ecumenismo de várias frentes. A tolerância, cada um tem a sua verdade, então essa ideia da pós-modernidade, né? Cada um tem a sua verdade, cada religião está certa, cada um tem, o importante é buscar Deus, e se você não quer buscar Deus também não tem problema nenhum, né? Então a gente vê a própria filosofia, a cultura do mundo nos empurrando cada vez mais para a gente viver essa união religiosa e união em todas as áreas, né? A promoção então de grandes alianças políticas, é isso que vai acontecer, versículo 12. Os 10 chifres que vistes são 10 reis. Então está falando aqui de 10 governantes de 10 nações importantes que vão ser usados para quê? Versículo 12. Os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora, durante um período. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então o que ele vai fazer? O anticristo, né? Ele vai usar líderes políticos e militares para também conseguir fazer com que essa religião ecumênica aconteça. E a gente vê cada vez mais tratados aí, né, acordos que envolvem muito essa questão da religião, né? Hoje qual que é o campo fechado para unir o mundo todo? São os povos árabes, né, os povos muçulmanos, porque os cristãos já não têm força quase em lugar mais nenhum, né? Então essa ideia de uma mentalidade universal, de leis universais, também vai ser infiltrada dentro da igreja e vai ditar a pregação da igreja. Quando que o anticristo vai se levantar? Só dando aqui um spoiler para vocês. Quando que essa igreja ela vai surgir mesmo, essa igreja ecumênica? Quando houver o arrebatamento da igreja. Porque quando a igreja for arrebatada, o mundo vai entrar em quê? Em colapso, em caos. Cada vez mais a volta de Jesus está próxima. Então, quanto mais ecumênica a igreja for, mais nítido é. Jesus está voltando, cara. Está voltando mesmo. A qualquer momento ele volta. A gente está muito no fim dos tempos, cara. Quanto mais ecumênico nós formos, quanto mais apóstatas o povo for, quanto mais hipócritas a igreja for, mais está na cara que Jesus está voltando. A gente não sabe o dia e a hora, mas a gente sabe o período. O período é um período de apostasia, o período é um período de ecumenismo. É isso que a Bíblia diz. Então, assim, isso está preparando o terreno. Depois que a igreja for arrebatada, aí a gente vai ter as portas abertas para a entrada de um novo Cristo sobre a terra.
Porque não vai mais ter ninguém defendendo o cristianismo, né? Então um novo Cristo vai surgir. Outra característica dos últimos dias: falsos cristos se levantarão, falsos messias e falsos profetas cada vez mais, até que o grande falso Cristo seja levantado. Guerras, catástrofes, né? Antes que se inicie a tribulação, haverá na era da igreja o surgimento de homens que se dizem ser o próprio Cristo. Mas além de falsos profetas, né, pessoas que pregam falsas doutrinas também em nome de um falso Cristo. Essa também é a ideia. Não só que surgirão pessoas, homens dizendo, não, eu sou o Messias, não é só isso, mas é a ideia de que eu estou pregando o verdadeiro Messias, que não tem nada a ver com o Messias da Bíblia, né? Eu estou pregando uma doutrina falsa na qual você precisa me dar dinheiro para te abençoar. Isso é uma das características também. Ele está pregando um falso Cristo, uma mentira de Cristo que ele inventou, né? E uma outra característica aí desse período dos últimos dias, dessa iminente volta de Jesus. Esses últimos dias são marcados por apostasia, pelo crescimento do ecumenismo, são marcados também por cada vez mais falsos profetas e falsos homens que se dizem ser discípulos de Cristo e seguidores de Cristo, e também pela perseguição da igreja. A verdadeira igreja, cada vez mais, vai ser perseguida e pressionada antes da volta do Senhor. Então a igreja de Cristo vai ser cada vez mais odiada no mundo. Mateus capítulo 24, versículo 9, eu vou ler para vocês. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, ou seja, abandonar a fé também, tropeçar, trair e odiar uns aos outros por causa do nome de Jesus. Então, outra característica do fim dos tempos, dos últimos dias, é que cada vez mais a verdadeira igreja vai ser perseguida, e cada vez mais a perseguição contra a igreja vai aumentar. Essas são algumas características dos últimos dias. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Mas nós temos a certeza de que, por mais que estejamos vivendo os últimos dias, o nosso futuro ao lado de Jesus é muito melhor, pela graça dele, né? Por meio das promessas dele. A gente pode confiar e viver de modo tranquilo em relação a isso. Mesmo sabendo que se eu for perseguido aqui, igual Paulo foi perseguido lá, ainda assim eu posso encontrar esperança, tranquilidade, paz, porque o sofrimento que sobrevier sobre nós aqui produzirá para nós lá no porvir um eterno peso de glória, né? Foi isso que Paulo ensinou.